Então, dando continuidade à nossa aula de comandos do terminal do Linux, voltando então ao ambiente do terminal, o próximo comando que a gente vai aprender é o comando mkdir. Ele vai ser extremamente útil para a gente e ele é o responsável por criar diretórios, né? Então, mkdir. E ele funciona da seguinte maneira: você coloca o mkdir e na frente você fornece o nome do diretório que você quer criar. Então, atualmente eu estou lá no meu diretório 01 e dentro desse diretório eu vou criar então uma pasta, né, um diretório que chama meu diretório. Ok? Então, mkdir espaço meu diretório, que vai ser o nome desse diretório que eu estou criando. Vou dar um ls só para listar o que tem dentro desse diretório 01 e aqui a gente consegue observar o meu diretório criado, né? Então ele tá em azul aqui, como vocês podem verificar, da mesma forma que os outros diretórios. Beleza? Então, mkdir para criação de diretórios. Bom, acho que esse é um dos comandos mais importantes que a gente acaba mais utilizando na preparação de casos no OpenFlow, que é o comando cp, né? Então, é o comando de copiar algum arquivo para algum lugar, beleza? Ou algum diretório para algum lugar. Então, por exemplo, a gente sabe, né? Se vou dar um ls só para listar aqui o que tem dentro do meu diretório 01, a gente tem esse arquivo 03, o diretório 03, o diretório 04 e o meu diretório que eu acabei de criar lá com o mkdir, certo? Então, eu vou copiar esse arquivo 03 para dentro de um diretório, que vai ser o meu diretório. E o comando cp funciona da seguinte maneira: eu coloco cp, o primeiro argumento é o arquivo que eu quero copiar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um arquivo 03 e o segundo argumento é para onde eu quero copiar. E no caso, eu quero copiar ele para dentro do meu diretório. Beleza? Então, pressiono Enter. Bom, então eu vou entrar aqui no meu diretório, então eu vou dar um cd meu, eu vou apertar Tab e ele vai completar o nome do diretório. Então, ou o nome do arquivo, né, ele completaria. Esse aqui é uma tecla, uma ferramenta muito útil, né, que agiliza bastante o processo de utilizar o Linux em si. Então, se eu pressionar agora o Tab, ele completa o nome do diretório. O que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse um outro diretório que chamasse meu diretório 02, como por exemplo, eu tenho aqui dois diretórios com nomes parecidos, né? Diretório 03 e diretório 04. Se eu colocasse aqui, por exemplo, diretório, ele iria completar até onde os nomes são coincidentes, beleza? Daí eu teria que completar lá, por exemplo, o 4 para escolher o diretório 4, o 3 para ir para o diretório 3. Mas isso aqui é uma tecla, né? Um atalho tab, que vai agilizar bastante o nosso processo de utilização do Linux, beleza? Então, de novo aqui meu tab e ele completa o meu diretório, beleza? Eu vou entrar lá, vou dar o ls e aqui está o arquivo 03 que a gente copiou lá em cima, né? Então, a gente copiou o arquivo 03 para dentro do meu diretório e está aqui o arquivo 03. Tranquilo? A gente poderia também copiar esse arquivo 03 para um outro arquivo, né? Falar só, eu só quero criar uma cópia dentro desse meu próprio diretório. Então, por exemplo, eu posso criar uma cópia desse arquivo renomeando ele, né? Copy, então cp, arquivo 03, e eu vou copiar um outro arquivo chamado arquivo 03 cópia. Beleza? Vou pressionar Enter e aqui está o meu arquivo 03 cópia, que é idêntico ao meu arquivo 03, em conteúdo, vamos dizer assim. Então, é uma outra maneira de se utilizar aí o comando copy, beleza? A gente criar aí um outro arquivo, uma cópia do nosso arquivo, sem perder o nosso arquivo base, né? O nosso arquivo original, que é o arquivo 03. Bom, eu vou voltar aqui no nível, então vou dar um cd ponto, estou no diretório 01 e aqui a gente tem agora um diretório, né? Vamos trabalhar com diretórios. Como que eu faço para copiar um diretório? Bom, então para a gente copiar um diretório, né, a gente utiliza o seguinte comando, o mesmo comando copy, então cp, só que a gente acrescenta um traço R na frente, tranquilo? Então a gente vai colocar o cp, espaço, traço R, e agora a gente pode trabalhar com diretórios. Eu vou copiar o diretório 03 para dentro do meu diretório. Então eu vou copiar aqui dire e apertei o tab, né, para completar a palavra, 03, e eu vou colocar lá ele dentro do meu diretório. Beleza? Enter. E agora eu vou entrar lá dentro do meu diretório.
para verificar se essa cópia foi executada, né? E está aqui o diretório 03, deu um ls, né, para listar o que tinha dentro do meu diretório, e o diretório 03 está aqui copiado com sucesso, né? Então, quando a gente vai trabalhando apenas com arquivos, só o CP basta. Se a gente está trabalhando com diretórios, é necessário acrescentar aqui esse traço R. Beleza? Então, vou apagar aqui novamente, dá um clear, e a gente passa para o próximo comando. Outro comando bastante usual é o comando mv. Então, esse comando mv ele serve justamente para a gente mover um arquivo de determinado diretório para outro diretório. Porém, diferente do comando copy, ele não deixa lá um backup dentro do nosso diretório original. Então, se a gente relembrar, né, quando a gente copiou o arquivo 03, por exemplo, né, para esse mesmo meu diretório como um arquivo 03 cópia, se a gente utilizar o comando mv, né, o que vai acontecer é que ele vai renomear esse arquivo, né? Ele vai apenas renomear o arquivo porque ele não vai manter o arquivo original. Então, por exemplo, posso colocar aqui mv arc, pressiono tab, 03, beleza? E eu vou mover ele para esse mesmo diretório, só que com outro nome. Vou renomear ele. Vou colocar aqui arquivo 03 novo. Beleza? Vou pressionar Enter e agora o arquivo 03 sumiu do meu diretório e ele foi, na realidade, renomeado, né, para arquivo 03 novo. Beleza? Então, além de mover, ele consegue, essa é outra funcionalidade desse comando mv. Então, vou mover agora, né, esse arquivo 03 novo para dentro do diretório 03. Então, da mesma forma, mv arquivo 03 novo e eu vou mover ele para dentro do diretório 03, beleza? Então, vou pressionar Enter, se eu der o ls, o arquivo 03 novo sumiu do meu diretório e ele está dentro do diretório 03, né? Vou colocar ele aqui, então, cd, diretório 03, ls, aqui a gente tem um arquivo 03 novo. Então, eu vou mover esse arquivo 03 novo desse diretório 03 para o diretório antigo, renomeando ele para arquivo 03 novamente, beleza? Então, mv arquivo 03 novo, beleza? Eu vou mover ele para o meu diretório anterior, beleza? Então, agora eu estou no meu diretório e vou chamar esse arquivo de arquivo 03, beleza? Vou voltar o nome dele para arquivo 03, eu estou movendo e renomeando ele. Beleza? Se eu der o ls, sumiu daqui do diretório 03, e se eu voltar um diretório, cd espaço ponto, der um ls, aqui está o arquivo 03, que eu movi, né, do meu diretório 03, movi ele para baixo, né, um diretório abaixo, e renomeando para arquivo 03. Beleza? Então, essa é uma outra funcionalidade do comando mv. Além de mover um arquivo de um diretório para outro, também servir para renomear esses arquivos. Então, vou dar um clear. Beleza, o nosso próximo comando que a gente vai aprender é o comando rm. E o que ele faz? Esse comando rm ele serve para remover arquivos. Então, ele funciona da seguinte maneira, né? Vou listar aqui, né? A gente sabe que a gente tem esse arquivo 03 cópia, o arquivo 03 e o diretório 03 dentro do meu diretório, que é o meu diretório atual. Beleza? Tá aqui. E os arquivos que tem dentro dele estão aqui. Bom, então o comando rm funciona da seguinte maneira. rm, espaço, e na frente a gente coloca o arquivo que a gente quer remover, ou a série de arquivos que a gente quer remover. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui arquivo, coloquei aqui rm, espaço e o nome do arquivo que eu quero remover. Vou pressionar Enter, se eu der o ls, o arquivo 03 cópia foi removido, ok? A gente também pode utilizar o comando rm para remover uma série de arquivos. Então é só a gente ir colocando aqui na frente, né, como argumento, os arquivos que a gente quer remover. Bom, então eu vou copiar esse arquivo 03 aqui só para eu ter dois arquivos e eu remover os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então eu vou colocar aqui um copy e eu vou copiar o arquivo 03 para um outro arquivo com nome 1. Beleza? Então eu vou dar Enter. Se eu der um ls, aqui eu tenho 1 e o arquivo 03.
que é uma cópia, né? O 1 é uma cópia do arquivo 03, eu vou remover esses dois caras aí. Então, rm espaço arquivo 03 e 1, vou dar Enter, e se eu der o ls, eu não tenho mais nenhum arquivo 03 no meu diretório atual. Bom, da mesma forma que a gente viu no comando copy, para a gente remover um diretório, a gente também vai ter que fornecer, né, o "-r" na frente do comando rm. Então, rm-r vai remover um diretório. Então, só vou fazer um backup do diretório 03 aqui. Então, eu vou dar um copy-r, né, para a gente trabalhar com diretórios, copy-r, diretório 03, eu vou colocar aqui, remove diretório. Então, eu vou fazer uma cópia só para a gente remover ele. Dei um Enter, tem um ls, remove o diretório, copiei com sucesso, eu vou fazer o quê? Vou remover esse diretório. Então, rm-r, remove, dá o tab para completar, remove o diretório. rm-r, remove o diretório, pressionei Enter, removi ele, beleza? Bom, esse comando ele é muito utilizado, né, quando a gente está trabalhando com arquivos, manipulação de arquivos principalmente, e esse comando tem que ser utilizado com bastante cuidado, principalmente quando a gente está logado como administrador, né? Acabar removendo algum tipo de arquivo do sistema, alguma coisa do tipo, pode ser que dê algum tipo de problema no uso do seu Linux futuramente, beleza? Então tomem cuidado ao utilizar esse comando rm para remover as coisas que você realmente quer e não coisas que você não quer, beleza? Então o próximo comando que a gente vai aprender é o comando cat. Então, o que esse comando faz? Ele exibe o conteúdo de um determinado arquivo, beleza? Então, eu vou listar aqui os que eu tenho dentro do meu diretório atual. Eu tenho só um diretório 03, eu vou entrar nesse diretório 03. Eu sei que eu tenho um arquivo 03 dentro desse meu diretório 03, beleza? Então, eu quero verificar o que tem dentro desse arquivo 03. Eu dou um cat e o nome do arquivo na frente. Beleza? Então, cat como argumento o nome do arquivo que você quer exibir, né, o conteúdo. Então, eu vou dar Enter e a gente vê aqui que o que tem dentro desse arquivo 03 é uma frase, né, uma string que está escrito, né, curso intro GNU Linux. Então, isso aqui é o conteúdo do arquivo 03, né, o que tem dentro dele. Bom, outra funcionalidade desse comando cat é a capacidade da gente juntar arquivos, né? Então, concatenar o conteúdo de arquivos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia desse arquivo 03, chamar um arquivo 04, e vou concatenar o conteúdo desses dois arquivos num terceiro arquivo, que vai ser o arquivo 05, beleza? Então, eu vou criar aqui uma cópia. Então, copy, arquivo 03, e eu vou copiar como arquivo 04. Beleza? Então, eu vou copiar o conteúdo desse arquivo 03 para dentro de um arquivo chamado arquivo 04, que está dentro do diretório 03. Beleza? Então, se a gente verificar aqui o conteúdo do diretório 03, tem o arquivo 03 e tem o arquivo 04. E se a gente der um cat, né, no arquivo 04, o conteúdo é exatamente o mesmo do arquivo 03, que é uma cópia. E agora eu vou utilizar o comando cat para concatenar esses dois arquivos num terceiro arquivo, beleza? Então, cat, arquivo 03, que é o primeiro arquivo que eu vou utilizar nessa concatenação, e arquivo 04, que é o segundo arquivo que eu vou utilizar nessa concatenação. E eu vou jogar o resultado dessa concatenação num arquivo 05, beleza? Então, esse símbolo aqui de maior que vai fazer justamente essa função, pegar o resultado dessa concatenação e jogar para dentro desse arquivo, que a gente pode verificar aqui, né? Se a gente apenas der o comando cat arquivo 03, arquivo 04, ele vai mostrar essa concatenação, mas não vai gravar em nenhum lugar. Ele vai apenas jogar no terminal aqui para a gente, né? Então, esse seria o resultado concatenado. Mas se a gente utiliza o cat arquivo 03 e arquivo 04 e utiliza essa indicação, né, de maior que, né, e joga o resultado dele para um arquivo 05, ele não vai mostrar nada, mas se você listar os arquivos que tem dentro desse diretório, apareceu aqui o arquivo 05, se a gente mostrar o que tem dentro desse arquivo 05, é justamente o resultado dessa concatenação, certo? Então, esse comando aqui é muito utilizado em simulações do OpenInfo, principalmente quando a gente começa a rodar um caso,
A gente vai ter lá diversos outputs sendo apresentados no terminal e a gente grava esses outputs dentro de um outro arquivo para a gente visualizar e fazer algum tipo de análise depois. Então eu vou parar essa aula de comandos por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Até mais!